Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 15 de março de 2022. Vamos analisar inicialmente o processo número 41.44.136. Trata-se de um recurso ordinário apresentado pela Volkswagen do Brasil, Indústria de Veículos Automotores Limitada. Eu sou o relator desse processo, a pedido de sustentação oral, e está presente para realizá-la a doutora Ana Carolina de Oliveira Martins. No entanto, nós já conversamos antes da sessão. Eu vou primeiro apresentar o voto, que a proposta é de diligência, e se vencedor essa proposta, já está combinado com a doutora Ana Carolina que a sustentação oral será feita no retorno do processo para julgamento, para conclusão do julgamento. O caso é o seguinte: são várias acusações, são 11 acusações no AIN, mas 9 delas já foram a informação do contribuinte que pagou, ainda há essa questão em aberto nos autos. De qualquer maneira, o recurso ordinário ele diz respeito a apenas 2 acusações, do item 7 e do item 8 do AIN. No item 7, a autuada é acusada de emitir de janeiro a agosto de 2016, de outubro de 2016 a março de 2017, documentos fiscais, modelo 55, relacionados ao demonstrativo do anexo 7, sem a correspondente entrada de mercadorias no estabelecimento, conforme se comprova pelos documentos juntados no anexo 7. E no item 8, ela é acusada de deixar de solicitar o cancelamento dos documentos fiscais eletrônicos relacionados ao demonstrativo do anexo 8, no mesmo período. O período só muda aqui o mês, de janeiro de 2016 a agosto de 2016 e outubro de 2016 a fevereiro de 2017, no item 7 até março de 2017, conforme se comprova pelos documentos juntados no anexo 8. O caso aqui é o seguinte: no item 7, como colocado, a contribuinte é acusada de emitir notas fiscais de entrada que não correspondem à entrada de mercadoria. E no item 8, deixar de cancelar os documentos. O argumento da recorrente, e com a qual o fisco também concorda, assim, se verificou, pelo menos em parte, essa situação nos autos, é que a recorrente emitiu uma nota fiscal de saídas. Todas essas notas são de exportação, por isso não há imposto cobrado nessas notas, não há crédito no retorno, na entrada. Então, ela emitiu diversas notas, emitiu uma nota que, ao final, por algum motivo, não se verificava a saída da mercadoria, e então, em vez de cancelar essa nota, que é a acusação do item 8, ela emitia uma nota de entrada, dessa mercadoria de volta. E aí, depois, quando da efetiva saída, ele tinha uma segunda nota de saída, que seria uma terceira nota, que seria uma de saída, uma de entrada e uma de saída. Ela emitia essa nota quando havia efetiva saída da mercadoria. Bom, então, no item 7, a acusação se trata, então, dessa mercadoria entrada, dessa nota fiscal de entrada que não corresponde à entrada dessa mercadoria. E o item 8 é daquela primeira nota, que ela registrou como cancelada na sua EFD, mas não cancelou nos sistemas da Fazenda. Então, esse é o cenário, essa acusação, e essa é o principal argumento que se coloca no recurso. O recurso, obviamente, tem lá a sua discussão com relação a poder ou não fazer essa operação. E há um outro argumento, que esse é o argumento o porquê eu proponho a diligência, que haveria duas penalizações em cima de um mesmo fato jurídico,
Então, ela coloca lá que o item... Há também, obviamente, uma discussão sobre decadência parcial, né? Ela fala total, mas no máximo seria parcial desse crédito. Mas toda essa matéria a gente vai discutir quando se não feita a diligência ou quando do retorno da diligência, né? Mas então que haveria então uma dupla penalização, né? Um bis in idem, com relação a essas duas autuações, do item 7 e do item 8. Né? Bom, esse cenário, eu passo, então, aqui a leitura do meu voto, que ele é curto e, como já disse, propondo uma diligência. Né? As duas condutas infracionais aqui discutidas guardam uma relação entre si, pois, como informado pelo recorrente e também admitido pelos agentes autuantes, os documentos fiscais de entrada foram emitidos para anular os efeitos fiscais de documentos fiscais de saída que não se efetivaram. Diante desse cenário, uma das linhas de defesa da recorrente se lastreia no argumento de que os dois itens do AIM se fundamentam no mesmo fato jurídico, se constituindo no vedado bis in idem. Antes da apreciação desse argumento, faz-se necessário delimitar a porção do AIM que seria afetada por eventual decisão desta Câmara, acolhendo aquele argumento de defesa. Isso porque não há uma relação bionívoca entre as notas fiscais que compõem esses dois itens da inicial. O anexo 7, as folhas tais, apresenta 652 notas fiscais que não correspondem à entrada de mercadoria, fazendo um total de praticamente 19 milhões de reais. O anexo 8, por outro lado, lista 779 notas fiscais de saídas que não foram canceladas, totalizando quase 25 milhões de reais. Assim, é absolutamente certo que o item 8 contempla notas fiscais de saídas sem nenhuma relação com qualquer nota de entrada do item 7. Assim como há a possibilidade de que esse apresente, o item 7, apresente algumas notas sem correspondência com as saídas relacionadas naquele item 8. Assim, entendo que a autuada deve trazer aos autos planilhas que correlacionem as notas fiscais dos dois anexos citados. Para tanto, ela deve apresentar duas planilhas. Uma planilha contendo todas as notas fiscais relacionadas no anexo 7, indicando, no mínimo, seu número, valor total, número da nota fiscal correspondente presente no anexo 8 e seu valor total. E a segunda planilha, uma planilha contendo todas as notas fiscais relacionadas no item 8, indicando, no mínimo, seu número, valor total, número da nota fiscal correspondente presente no anexo 7 e seu valor total. Dessa forma, converto o presente julgamento em diligência para que a autuada junte aos autos as duas planilhas indicadas acima, no prazo de 30 dias, contados da data de publicação da presente decisão, servindo ela como notificação ao contribuinte para o cumprimento da diligência. Após, os autos deverão ser remetidos à origem para que a autoridade autuante se manifeste objetivo conclusivamente sobre a correção das planilhas. Ao fim, antes do retorno dos autos a esta coluna da Câmara, deverá a representação fiscal se manifestar nos termos do artigo 72.4 da Lei 13.457 de 2009. Bem, esse, então, é o meu voto, né, só colocando, né, que, como ficou claro no AIM, que a relação é bionívoca. Então, ainda não estou fazendo um julgamento de mérito com relação à possibilidade ou não da absorção, né, de uma infração pela outra. Tenho que, em casos semelhantes a esse, eu entendo que sim, que é cabível a absorção. Não sei com relação especificamente a esse caso, que ele tem algumas particularidades, né, que não vou adiantá-las agora, até porque eu preciso desses dados que virão dessa diligência para formar opinião a respeito, né? Mas, de qualquer maneira, ainda que apliquemos a absorção, ela não é completa, ou seja, não haverá um item integralmente absorvido pelo outro, né? Porque eles não dizem respeito ao mesmo conjunto de ações, né? Talvez
né? Talvez a gente entender que o item 8 absorva o 7, é possível que o 7 seja totalmente absorvido, né? Por ser um conjunto menor do que o item 8. Mas isso também não é certeza, né? Não é certo isso. Mas certamente, se entendermos que o 7 absorve o 8, então, com certeza, restará ainda alguma coisa do 8, caso a gente entenda que no mérito a autuação deva ser mantida, né? Então, senhores, esse é meu voto. Bom, então, se a doutora Ana Carolina, antes de colocar em votação, mesmo colocar em discussão, né, eu só reforço aqui, primeiro, eu reforço que a diligência é para ser cumprida pelo autuado, né, pela autuada, que não será intimada pelo fiscal para cumprir a diligência, a própria decisão já é intimação para a sua realização. E, basicamente, é o seguinte, essa não é tão complicado, porque nos autos, o contribuinte já fez, de certa forma, essa correlação. Só que ela fez no momento, né, ela já tem lá, já há nos autos uma planilha até bastante extensa, que ela coloca muito mais informações, fazendo essa correlação. Só que foi em resposta a notificações. Então, houve um primeiro momento que tinha lá cerca de 270 operações. No segundo momento, vem uma outra planilha aí, já com em torno de 300 e poucas operações, né? E não há uma planilha que coloque relação em todas elas, né? Então, na verdade, esse serviço já está pré-feito, né? Ou seja, já não é nenhuma novidade, né? Só que pode ser até mais sintético, né? Eu preciso só correlacionar as notas, né? E eu pedi as duas planilhas por quê? Porque se entendermos pela absorção, tem uma segunda discussão que é quem absorve quem, né? O fim absorve o meio, ou a multa de maior valor absorve a de menor valor. Tem outra discussão que aqui no caso também ela também haverá, se for o caso, essa discussão também, né? Quem prevalece. Por isso eu pedi as duas planilhas aí, porque se acaba de entender, fica fácil. Olha, é a planilha tal, exceto a tais, né? Mais ou menos assim. Ou se eventualmente a gente entender que não, esse processo vai para frente e depois anule e retorne e tal, essa parte já está feita também. Esse, então, é o meu voto. Eu coloco a discussão dos senhores. Eu sei que a doutora Maria Cláudia vai se manifestar e vai colocar uma manifestação aí da representação fiscal, mas o processo também está em discussão para os demais juízes. Só para... Eu coloco, quando o doutor registrar o voto, eu coloco aqui a manifestação. Mas já para adiantando aos doutores, né, conforme eu tinha comentado, nós temos um posicionamento muito restritivo a respeito de absorção de infrações, né? Principalmente porque o conceito é diferente no direito penal e no direito tributário. Então, existia um procedimento para cancelamento das notas, esse cancelamento não foi feito, então foi feito a um novo comportamento que infringe aí a legislação, que é o da emissão das notas de entrada. E a diligência é no sentido de comprovar quais notas estariam correlacionadas. Nós pensamos, assim, ao nosso sentir, a diligência ela já estaria, de certa forma, entre aspas, admitindo a consunção. Por isso que nós somos contrários a essa diligência. Então, essa manifestação é nesse sentido, então eu vou apenas deixar registrado, ok? Ok, doutora Maria Cláudia, sim, eu entendo, já está disponível lá, já pediu, deixa eu ver aqui, conceder. Sim, é rapidinho para eu falar aqui. Particularmente eu entendo que, de fato, aqui
um instituto que é bem diferente do direito penal, né? E eu tenho até um voto que eu coloco isso. Aqui eu diria o seguinte, né? Pela nossa lei, ele é até mais, vamos colocar assim, mais... Ou seja, o meu é o seguinte, lá no direito penal, na verdade, a absorção ela serve para redução, né, da penalidade de algumas condutas. Aqui não, aqui a gente tem, é muito mais, a nossa lei é muito mais liberal, ela realmente é para afastar a penalidade mesmo, né? Então aqui ela é até mais, o do direito penal é mais restritiva do que a nossa, né? Então esse vai colocar 80, acho que é o parágrafo 4º, o terceiro ou quarto do 85, que vai colocar as situações em que a própria lei já estabelece essa absorção, né? Ela já fala isso, ó, não será penalizada a conduta tal quando a conduta tal ocorrer, né? Ou seja, ela está instituindo a absorção e de maneira, como coloquei, muito mais liberal do que o direito penal. Ela falou, olha, não haverá. Ela não falou, na situação tal, reduza-se em 50% a penalidade. Não vai ser lavrado. Mas eu entendo também que eu entendo que também que a Fazenda também entende isso, que esse artigo ele não é restritivo da aplicação, né? Tanto que a própria Fazenda aplica. Se a gente for pegar lá o caso, por exemplo, um caso clássico nosso aqui, né, que é 30%, 40% dos nossos autos, que é de documento inidôneo, né? Então, todo crédito fundamentado de documento inidôneo, tudo não, né? Mas, via de regra, eu tenho entrada de mercadoria, né? Às vezes é só nota fria, mas, sei lá, em 90% dos casos de crédito de documento inidôneo, eu tenho a entrada de mercadoria sem documento fiscal, que é uma segunda conduta. Eu tenho a conduta de receber a mercadoria sem documento fiscal, tenho a conduta do crédito, são condutas distintas. E aí, para mim, é muito mais distinta do que exatamente nesse caso. No entanto, não há essa ressalva, né, que o artigo não coloca essa ressalva, não é uma das ressalvas do artigo, e, no entanto, a Fazenda não aplica. Ela já entende que é uma conduta só que deva ser autuada, que ela autua o crédito, né, e não autua a entrada. Então, por coerência, a Fazenda deveria manter as duas acusações, né? Então, por esse argumento, eu entendo o seguinte, que esse artigo não é restritivo da absorção, né? Eu acho que, agora também, a absorção ela não é aplicável de qualquer maneira, ou seja, cada caso é um caso, e que tem que ser analisado pela sua particularidade, né? E é o que eu estou propondo aqui, né? Como eu coloquei, eu não adianto o meu voto, eu em tese sou favorável, em tese essa situação me parece ser uma situação de obstrução, então me parece que realmente a conduta foi em um único sentido, de anular os efeitos da saída não ocorrida, né? Da nota fiscal que registra uma saída não ocorrida. Então, nesse aspecto, em tese, me parece que seria o caso. Mas eu tenho uma questão aqui que talvez não seja o caso aqui nesse caso, né? Esse caso talvez não seja o caso de absorção. Mas, de qualquer maneira, eu não quero me adiantar com relação a isso. Isso eu vou analisar do retorno. Quando voltar também, caso, né, esse seja o posicionamento do doutor, eu já adianto que eu vou pedir vista ou trago já uma manifestação do próprio processo, que quando nós ponderamos a absorção, a gente considera alguns elementos, né? Aqui nesse caso, eu até coloquei que existe um fato incontroverso, porque a autuada admitiu o procedimento, e é uma empresa de grande porte, e, assim, o entender da representação fiscal é o seguinte, existe um procedimento da legislação, se nós permitirmos que exista um procedimento contrário a esse, que seria não efetuar o cancelamento pela portaria que é conveniente, mas sim emitir uma nota fiscal de entrada, isso seria permissivo para outros contribuintes fazerem o mesmo. Então, é nesse sentido que eu argumento. Mas eu entendo seu posicionamento, mas eu acho melhor a gente discutir isso na volta, né? Então... Até porque, doutora Maria Cláudia, mas a senhora coloca uma questão aí seguinte, que se a diligência já sinaliza a possibilidade de uma absorção,
Por outro lado, ela também já sinaliza que essa questão da matéria de fundo, meu entendimento é exatamente esse. Então, são coisas distintas. Sim. Entendeu? Sim. Ou seja, o fato de eu converter em diligência não aponta para o fato de que. Porque eu só vou poder aplicar a absorção se eu entender que no mérito estão caracterizadas as duas infrações. Tudo Entendeu? bem. Então, na verdade, eu converter em diligência já está sinalizando que, da minha parte, essa parte já vai estar. É por isso que eu Entendeu? me Então, coloquei de forma contrária, mas aí a gente discute na volta. Tudo bem, mas a tá manifestação já está lá. ótimo. Alguém mais gostaria de fazer algum questionamento? Presidente, eu acho que a gente vai ter muita coisa na volta, né? Pelo visto. Também. Mas só para fazer um posicionamento aqui muito rápido, eu tenho dificuldade de partir da premissa que está sendo colocada aqui para acatamento ou não, né, desse instituto, como foi colocado pela manifestação fiscal, porque me parece que os argumentos não se sustentam. Um dos argumentos é que são atos autônomos, né? Existe unicidade em cada fato jurídico. E cada fato ele é único mesmo, sempre vai existir. Então, se a gente partir dessa premissa, nunca vai aplicar esse instituto. Um outro ponto que é colocado é que haveria ali, né, um estímulo a você realizar o ato ilícito a partir do momento que você tem a consunção. Eu acho que a gente está misturando aqui mundo jurídico com mundo social. A consunção ela existe a partir da ocorrência de um fato jurídico ilícito. Se não existir fato jurídico ilícito, nunca eu vou ter aplicação da consunção. Então, como argumentar dessa maneira consequencialista para afastar a aplicação aqui do Instituto? E, de fato, se houvesse a realização do fato lícito pelo contribuinte, sequer estaríamos falando aqui da aplicação ou não da consunção. A gente só fala porque o ato de fato foi ilícito. Então, por essas razões, me atento até aqui agora, que eu acho que acredito que ninguém está batendo o martelo no mérito, né? É apenas uma situação de diligência, retorno e melhor análise. Eu vou fazer o acompanhamento aqui nos termos do voto da presidência. Obrigado, doutor Calderize. Ainda em discussão? Se não há, então, outros inscritos, eu peço ao senhor juiz que confirme a presença para verificação do quórum de votação. Em votação? Muito bem, então, por unanimidade, o julgamento do recurso ordinário interposto pela Volkswagen do Brasil, Indústria de Veículos Automotores Limitada, foi convertido em diligência, nos termos do voto do relator. Doutora Ana Carolina, alguma dúvida com relação ao que está sendo pedido na diligência? Não, tudo muito bem entendido. Tá ótimo. Então, eu agradeço a presença da senhora conosco aqui na sessão. Esperamos a senhora quando do retorno, né, para a realização da dissertação oral. Bom, se a senhora quiser continuar com a gente, fique à vontade. Se não... Tá bom. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Eu vou precisar me retirar, mas agradeço aí a atenção e até o retorno. Obrigado, doutora. Bom dia a senhora também. Bom dia. Foi o segundo processo da pauta, que é o processo 41.44.938. Trata-se também de um recurso ordinário apresentado pela Indústrias Home, Sociedade Anônima. A pedido de sustentação oral, eu pergunto se a autuada está presente para realizá-la. Não está presente. Eu passo então a palavra ao Dr. Galderize Fernandes Teles para que ele apresente o relatório e voto. Dr. Galderize, fique à vontade. Bom dia novamente, presidente, aos demais aqui presentes na Câmara.
O presente caso contém 13 itens infracionais, mas deixe todos calmos que não precisamos nos ater a todos, tendo em vista que apenas alguns subitens do item 3 são objetos aqui do contencioso administrativo, tendo em vista o pagamento e reconhecimento da liquidação por porto fiscal competente dos demais itens infracionais. Nós estamos diante aqui de uma discussão da pertinência ou não da aplicação da redução de base de cálculo em situação de máquinas usadas. E o mérito gira em torno da adequação ou não dessa redução que foi feita de acordo com o artigo 11, anexo 2 do nosso RICMES. Eu pontuo aqui ainda que em sede de defesa houve aqui como elementos em sede preliminar a nulidade por vício de motivação, no mérito a improcedência pela aplicação de forma correta do artigo 11. Esse caso foi convertido em diligência por 3 ocasiões para verificar a suficiência ou não de pagamento de todos os subitens. Um subitem específico foi o que foi objeto 2 vezes de diligência para verificar se tinha ou não ali a sua inserção, é o subitem 3.23, e por 2 vezes ficou ali clarificado, folhas 1521 a 1564, que ele não foi de fato liquidado, portanto, faz parte do contencioso administrativo. No julgamento de primeira instância, o auto foi mantido. As 2 razões de defesa foram replicadas em relação ao vício de motivação e adequação em relação ao procedimento do artigo 11, inserido ainda mais um item de nulidade, que era o vício da decisão de primeira instância, por não ter observado todos os argumentos ali de defesa que seria necessário para o deslinde da causa. Pois bem, eu inicio aqui a parte do voto pelas preliminares, trazendo aqui em um primeiro item um esclarecimento acerca da marcha processual, apenas reiterando as diligências que foram realizadas e os itens que permanecem aqui em análise. Prossigo para a nulidade da decisão recorrida, verificando se houve ou não falta realmente de atendimento jurisdicional acerca dos pontos trazidos em sede de defesa. E aqui, como de costume, eu coloco uma tabela analítica, acredito que facilita tanto para a exposição do voto, como para o próprio recorrente verificar que todos os argumentos que foram trazidos, aqui eu destaco, preliminar, ausência de avaliação expressa sobre os esclarecimentos, fazendo destaque quando ela foi enfrentada. No mérito, do cumprimento dos requisitos necessários à base de cálculo, fazendo também um destaque quando ela foi enfrentada. E pode-se verificar que houve bastante enfrentamento e razões verificadas na decisão de primeira instância. Portanto, a primeira base de nulidade que é trazida aqui em defesa não se verifica. A segunda é a nulidade da atuação pela ausência de motivação e cerceamento de defesa, apontando aqui inexistência de elementos, eu pontuo, né, que demonstra a carência do lançamento fiscal. Por quê? Se insurge aqui o contribuinte em face do não cumprimento de todos os elementos necessários para que se tenha aí um lançamento fiscal, né? E ele traz o artigo 142 do CTN como elemento que foi infirmado nesse trabalho fiscal. Pois bem, eu parto da mesma premissa, analiso o artigo 142, verifico o trecho que o recorrente coloca, que o AI não está acompanhado de nenhum arrazoado em que se tenha realizado cotejamentos dos elementos colhidos probatórios com o procedimento fiscal e suas conclusões, e faço aqui menção que, no presente caso, em que pese não seja elemento obrigatório, nós verificamos um relatório circunstanciado, folhas 23 às folhas 28, em que há um apontamento ali que houve erro na emissão dos documentos fiscais ou não foram suficientes para legitimar a carga tributária utilizada nas operações autuadas, merecendo em especial destaque os excertos do item 24. Destaco ainda que eu verifico no índice de folhas 22 que foram trazidas mais de 1.200 páginas de demonstrativos e documentos que comprovam a ocorrência dos fatos geradores e infracionais, conforme descrito no relato infracional. Com efeito, se há discordância, poderia haver aqui um trabalho, inclusive através de um cotejamento analítico, para demonstrar o prejuízo, e não só a alegação da ocorrência do prejuízo, que são pontos diferentes.
Nesse sentido, me parece que a ocorrência do relatório circunstanciado com conjunto probatório, bem como todo o procedimento em sede de defesa que foi ofertado em âmbito de fiscalização, em defesa administrativa, bem como no recurso ordinário, não permitem concluir pela carência do lançamento ou cerceamento de defesa no presente caso, razão pela qual não verifico também acolhimento dessa segunda preliminar. Chegando à parte de mérito, analisar se há ou não atendimento para a redução dessa base de cálculo, de acordo com o artigo 11 do nosso regulamento, em situações envolvendo máquinas usadas. O recorrente aqui, ele coloca 3 argumentos principais, né? Eu coloco até um quarto que eu consigo verificar como desencadeamento deles. O primeiro seria que tem documentação fiscal de folhas de 1282 a 1351, que demonstra que aquele maquinário não mais pode ser usado. O segundo, que as máquinas foram registradas como decorrentes de devolução quando tal operação se deu muito tempo depois da operação de venda originária. O terceiro, que parte da documentação acostada revela, sem sombra de dúvida, que a entrada dessas máquinas foi lastreada em operação de venda de ativo. E o quarto, que as operações não de entrada foram oneradas pelo ICMS. Pois bem, o artigo em questão é o 11, anexo 2 do RICMES. No parágrafo 2º se coloca, para efeito da redução prevista nesse artigo, será considerada usada a mercadoria que já tiver sido objeto de saída com destino ao usuário final. Verificando aqui o presente caso, eu indico inicialmente que as alegações do item 1 a 3 não tiveram o cotejamento analítico para demonstrar, de fato, toda a correlação que se pretende. Avançando ainda, eu identifico que o recorrente não logrou êxito ou não se preocupou em relacionar o tipo de maquinário, o fabricante, de quem houve essa aquisição de mercadoria, seu ano de fabricação, entre outros elementos que poderiam nos ajudar a compor essa clarificação. Eu identifico ainda que foi trazido num relatório circunstanciado, folhas 24, que há aqui erro em relação a não inserir no cômputo da mercadoria todos os custos que a compõem, entre elas o IPI. E, ao aplicar, inclusive, essa redução prevista, houve inserção de mercadoria que foi nitidamente excluída pelo convênio ICMS 52 e 91 do CONFAS. Ainda avanço que se verificou que a maioria dos documentos fiscais obtidos de autuação refere a máquinas fabricadas pela própria contribuinte. E ainda nos documentos colacionados, a própria recorrente conclui que diversos documentos supostamente relativos às entradas das mercadorias são, na verdade, devolução. Não estou tratando aqui de mercadoria vendida, mas sim de devolução. Então, destacando-se como devolução, isso já é ato suficiente para anular os efeitos de uma operação anterior. Então, nesse sentido, levando essas 4 razões aqui principais, me parece que a recorrente não comprova em documentos nem em elementos jurídicos necessários fazer jus ao benefício da redução da base de cálculo previsto no artigo 11. Inclusive, eu coloco que essa situação das matérias do maquinário ser objeto de devolução, bem como que a inserção de mercadorias que foram excluídas de maneira direta pelo convênio, são fatos incontroversos reconhecidos pelo próprio contribuinte. Nesse sentido, presidente, o voto já registrado é para o conhecimento das alegações e a negativa no mérito do provimento. Nesses termos que voto, presidente. Obrigado, doutor Galderize. O processo está em discussão? Não tenho nada a acrescentar. Parabéns pelo voto, doutor. Cumprimento o doutor Galderize pelo voto, que acompanho integralmente. Muito bem. Eu parabenizo e também vou acompanhá-lo. Então, não havendo outras manifestações, eu peço a todos que
confirmem a presença para a verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso ordinário interposto pela Indústrias Home, Sociedade Anônima. Com isso, com essa votação, nós concluímos a pauta de hoje. E agradecendo, então, a presença de todos vocês, eu dou por encerrado a ação de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 15 de março de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação.